Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Nós temos falado com respeito à autoridade da palavra de Deus. Autoridade esta que alguns pastores simplesmente trocaram por outras coisas. No livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 17 em diante, você deve ler depois com calma, fala quando quando Paulo estava preso. E aí as cadeias se abriram e o carcereiro ficou desesperado. E aí Paulo falou assim, não faça nada, fica tranquilo. Foi quando o carcereiro, então, perguntou, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Vamos entender. Essa foi a pergunta do carcereiro, quer dizer, o homem que vigiava a prisão. Paulo simplesmente disse para ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Quer dizer, uma casa inteira se converteu, aceitou Jesus apenas pela palavra. Veja como a palavra de Deus tinha e tem autoridade. Mas os pastores simplesmente trocaram. As pessoas hoje, elas não creem mais na palavra. Elas creem nas campanhas que os pastores fazem, nos elementos que os pastores dão. Na porta, na arca, se vestir de judeu, tocar no manto. É isso que tem acontecido. Volto a repetir, aonde estão os milagres prometidos? Aonde estão os milagres prometidos? Sabe por que não acontece? Porque a igreja, ela não está fundamentada na palavra. Ela está fundamentada em campanhas. E eu provo isso. Porque se o pastor ficar 15 dias sem fazer campanha, a igreja dele acaba. Eu pergunto a você, o que Paulo deu? O que Paulo deu para o carcereiro? Deu água? Deu pão? Deu biscoito? Deu abraço? Deu beijo? Deu algum presente? O que o apóstolo Paulo deu para o carcereiro? Palavra. Mas hoje não é mais assim. As pessoas não creem mais na palavra. Por isso, você não vê os milagres prometidos. Os milagres existem? Claro que existe. Deus faz milagre, continua fazendo. Deus não mudou. O que mudou foram os pastores. O que mudou foram os pastores. Eu sou da época, e sempre fiz isso também, que se você não crê na palavra, para que oração? Eu estou te ensinando alguma coisa. Você não crê e você me pede oração? É contraditório, sim ou não? Você não crê na palavra.
mas você me pede oração. Você não crê na palavra, mas você crê que passando pela porta, pela janela, pela escada, se vestindo de judeu, vai acontecer alguma coisa. Então você se torna incrédulo. Como eu falei, Tomé era um discípulo incrédulo. Jesus chamou ele de incrédulo. E eu disse, os maiores incrédulos estão dentro das igrejas evangélicas, a começar pelos pastores. Os incrédulos não estão fora da igreja. Quem está fora da igreja são os crentes, que controlam o mundo, que são os mais ricos, os mais poderosos. Os incrédulos estão dentro das igrejas sobre os altares. Por isso são pobres, miseráveis. Então, aonde estão os incrédulos? Dentro ou fora da igreja? Quem controla o mundo são os evangélicos. Quem controla o mundo são os cristãos. Quem domina o mundo, quem tem mais dinheiro, são os evangélicos? São os cristãos? Não, eles são os mais pobres. Porque são incrédulos. E falando de Brasil, a incredulidade é maior. Porque aqui, praticamente todas as igrejas, olá Ivan, todas as igrejas, olá Dona Eliana, todas as igrejas, elas precisam fazer alguma coisa para subsistir, sobreviver. Se não fizer nada, não vai ninguém. Ou talvez você já tenha feito esse teste. Pastor que não faz nada, ele está condenado ao fracasso. Olá, Dídimo. Então, a maioria das igrejas, elas sobrevivem mentirosamente, enganosamente, com as campanhas. Porque o povo não vai na igreja. O povo não dá oferta. Se o pastor não virar a cambalhota. Se o pastor não apagar a luz. Se o pastor não gritar, o povo não dá oferta. Aí eu volto à Bíblia, né? O que Paulo deu para o carcereiro? Diz a Bíblia que Paulo pregou a palavra. E o carcereiro se converteu e a família inteira. Você vê, né? É tão fácil. Mas os pastores deixaram a autoridade da palavra para crer em elementos, em artifícios. Deixaram de crer na palavra. Porque as pessoas não querem isso. Quer ver? Vou dar um exemplo. Antigamente, os programas, com exceção do programa do Silvio Santos, todos eles têm mulher pelada, praticamente. Pode ver. Faustão, o antigo Gugu, Rodrigo Faro, o Luciano Huck, todos os programas que tem mulher pelada. E a câmera focaliza na bunda da mulher. E não são mulheres feias. Naturalmente que não. São mulheres bonitas, que fazem academia, são lindas. Porque se não botar mulher pelada, não tem audiência. A igreja não é diferente. Veja, a comparação é fácil de você entender. Os programas de auditório que não botam aquelas mulheres bonitas não dá audiência. Com exceção do Silvio Santos. O Silvio Santos bota velhas.
Aquelas coroas de 100 anos, 90 anos. Ele não está preocupado com a audiência. Todo mundo gosta dele. Agora, os outros têm que botar a mulher pelada. O que é a igreja? A igreja deveria ser um lugar de respeito, de moral, de caráter, de simplicidade, de humildade. Não. A igreja mais parece uma casa lotérica, um circo, um bacanal espiritual. Você vai na igreja, sempre tem alguma coisa. Ou você tem que levar, ou o pastor vai te dar para você levar para casa. Aí você anda 2 horas, depois perde 2 horas na reunião para pegar uma garrafa d'água, que você poderia pegar da bica da sua casa. Mas você acredita. Mas o pastor não bebe aquela água. Não. A mulher do pastor, muito menos. Aí, então, você sai de casa, gasta 2 horas, mais 2 horas de reunião, porque a reunião tem mais música do que qualquer outra coisa, para você pegar uma garrafa d'água. O que acontece? Nada. E todo dia tem garrafa d'água. Todo dia tem água ungida. Todo dia tem garrafa d'água. A palavra de Deus, na boca desses pastores, não tem autoridade. Leia Atos 17. O que Pedro deu para o carcereiro? O que Pedro mandou o carcereiro fazer? Só crer. O carcereiro perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Imagine se fosse hoje. Você chega ao pastor: pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha, a senhora tem que ser ofertante, dizimista, a senhora tem que vir na igreja a semana toda, a senhora tem que ser obreira, a senhora tem que se vestir de judeu, tem que tocar na arca, tem que tocar no manto, beber água ungida, passar pela porta, pela janela. Sim ou não? Sim ou não? Nos dias de hoje, se você chegar na igreja e perguntar a qualquer pastor: pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Fica sentado, porque ele vai dizer um montão de coisa. Primeira coisa que ele vai dizer: a senhora tem que ser dizimista. Depois ele vai dizer: a senhora tem que vir aqui na minha igreja, na minha reunião. A senhora vai trazer isso, vai trazer aquilo outro. Eu vou colocar a mão na sua cabeça, eu vou lhe abraçar. A senhora vai tocar na arca, vai tocar no manto, a senhora vai beber água ungida, o óleo ungido. Engraçado, né? O carcereiro fez a mesma pergunta e Paulo não falou nada a não ser crer. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E isso aconteceu. Olha que fácil. Veja, esse milagre urgente que os pastores anunciam, isso é tudo safadeza. Canalice, porque eles também não creem. Paulo não disse: eu vou te salvar. Eu vou salvar a sua casa. Não, Paulo foi simples e objetivo. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro creu. O carcereiro não perguntou: tem que fazer mais alguma coisa? Tem que ser dizimista? Tem que ser ofertante? Tem que se batizar nas águas? Tem que subir o monte, descer o monte? O carcereiro não fez nenhuma pergunta. Simplesmente o carcereiro creu. Foi suficiente. O que não é suficiente hoje nas igrejas. Porque o pastor, ele tenta convencer as pessoas. Pode ver, pode prestar atenção. O pastor tenta convencer as pessoas a ficar na igreja dele, a crer em Deus. Na base da força, da marra.
da obrigação, da ameaça, são os pastores moderninhos, que você gosta, que você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta. Essa é a igreja moderna, podre, que eu tenho falado em todos os meus vídeos. Mas que como você gosta de ser enganado, eu não posso fazer nada. Leia a Bíblia. O que Paulo deu para o carcereiro? Nada. Só a palavra. Está escrito isso, só a palavra. E o carcereiro ainda salvou a sua família, hein? Tamanha era a autoridade da palavra de Paulo, de Deus na boca de Paulo. Vou repetir. Se o carcereiro vivesse hoje e falasse, pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que você acha que o pastor falaria? O pastor pegaria o nome da pessoa, CPF, identidade, título de eleitor, Facebook, Instagram, aonde a senhora mora, a senhora dizimista, está aqui o envelope, a senhora ofertante, está aqui o envelope, a senhora vai vir 4, 5 vezes na minha reunião, na minha igreja, a senhora vai falar só comigo, eu quero lhe atender especialmente, eu vou cuidar da senhora, tudo isso é malandragem. Eu vou cuidar da senhora ou do senhor. A senhora vai vir aqui 3, mas pastor, eu moro longe, não importa. A senhora vai vir aqui. Aí o pastor colocaria um fardo em cima da pessoa. A pessoa só perguntou a ele, pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Igual o carcereiro. Paulo não colocou um fardo. Paulo só disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas no dia de hoje, o pastor colocaria um fardo pesado. Aquilo que Jesus disse, né? Hipócritas. Quando uma pessoa vai na sua igreja, você não tem que obrigar ela a ficar. Você não tem que tentar ela convencer ela. Veja. Eu vou contar uma história para você. Olá, Gabriel. Eu vou contar uma história para você que eu vivi isso. Eu morei em Nova York. Eu morei em Nova York e praticamente todos os sábados eu pegava o trem com meu filho e ia para o Central Park, que era o único lugar que eu ia, que eu gostava muito. Então todo sábado eu pegava o trem, às vezes ia de carro, mas eu gostava de andar de trem também. E eu andava na Quinta Avenida, que é a loja mais cara, a rua mais cara do mundo. Você entra nas lojas, o empregado não vem te atender. Não vem te atender. Ele não tenta te convencer. Porque, normalmente, quem entra naquelas lojas porque tem dinheiro. E alguma daquelas lojas, você só entra se você marcar visita. Eles vão investigar a sua vida para ver se você tem dinheiro, porque senão você nem entra na loja. É assim que funciona. E algumas lojas você pode entrar. Mas não fica ninguém atrás de você. Como aqui no Brasil. Ninguém tentando te convencer. Se quiser comprar, compra. Quando você quer comprar, você então chama o vendedor. E aí você compra. Assim de fácil. Aqui não. Aqui você entra numa loja, vem 10 em cima de você. Na igreja é a mesma coisa. Você vai na igreja, vem 10, 20 obreiros em cima de você. Tudo para te convencer. Para dizer que você está endemoniado, que você está perturbado, que tem um mal na sua vida, e que o pastor vai te ajudar, o pastor vai cuidar de você, parará, piriri, parará, piriri. Veja. Eu pergunto a você. O que Paulo fez para convencer o carcereiro?
Nada. O carcereiro viu as portas se abrirem, ficou com medo. E Paulo diz, não fica preocupado não, faça nada com a sua vida não. Então o carcereiro partiu do carcereiro, olha que bacana. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo não deu água ungida, manto, não mandou passar pela porta, pela janela, tocar na arca, não mandou se vestir de judeu, não quer dizer, não mandou fazer nenhuma palhaçada. Simplesmente Paulo falou só, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro creu. E naquela época nem Bíblia não tinha. Veja que interessante. Como é que a fé límpida ou pura, ela produz o milagre, né? Que coisa interessante. Hoje não. Hoje o pastor tenta te convencer. Quando o pastor não te convence, ele te ameaça. Você fica na igreja dele por medo. Eu conheço muita gente. Como conheço. Pastor ameaça os obreiros. Tem obreiro vivendo no inferno, mas é obreiro. Está vivendo no inferno, mas é obreiro. Porque o pastor está interessado no seu dízimo. Seja muito ou pouco, ele está interessado. Veja, a fé não é para você convencer. Quem convence é o Espírito Santo. A palavra de Deus é para pregar. Quem quiser, amém. Quem não quiser. Você acha que Deus vai ficar correndo atrás de você? Mas o pastor, sim. Quem mais tem interesse em você? Deus ou o pastor? Deus. Só que o interesse de Deus é na sua alma, do pastor no seu dinheiro. Essa é a grande diferença. Então o pastor se faz de amigo. Você já viu? O pastor te chama meu querido, minha querida. Manda beijo para você, manda abraço. O pastor faz festinha. Qual é o interesse que ele tem? Eu sempre fui antipático para pregar a palavra de Deus. Eu não sou simpático. Não sou. Nunca fui e nunca serei. Eu sou isso que você já me conhece. Quem quiser, amém. Quem não quiser, não posso fazer nada. Quem quiser, amém. Quem não quiser, eu prego. O que Deus manda eu pregar. Você quer? Amém. Se não quer, também amém. Não vou ligar para você, não vou mandar mensagem, não vou fazer, não vou me fazer de seu amigo. Não. Você quer? Amém. Não vou te convencer e tampouco eu vou te ameaçar. Eu prego. Quem quer, quer. Quem não quer, coma menos. Paulo não deu nada para o carcereiro. Paulo não ameaçou. Paulo não se insinuou. Paulo não mandou tocar na porta, na arca, no manto. Não deu água ungida. Paulo falou assim, crê. E o carcereiro creu. Olha o milagre. Depois tu lê a história. Lê a história, bonitinho. O carcereiro creu e aí não foi só ele salvo, a família inteira. Tem gente que está orando, subindo monte, descendo monte, fazendo um montão de coisa. Não converte ninguém. Converte ninguém porque não é na força. Não é na força. Então, fica aí. Leia. Talvez você deixe de ser ignorante, estúpido e enganado. Porque você está sendo enganado. Com um milagre urgente, a hora do milagre, terça urgente. A maioria das igrejas tem esse negócio. Olha, milagre urgente, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Não acontece nada, é só música. Pô, eu vou para a igreja para escutar música? Pô, eu ligo o rádio, compro um CD do Luiz Miguel, do Roberto Carlos, do Benito de Paula, e vou escutar música. E ir para a igreja para escutar música?
Escuta em casa. Eu escuto em casa. Veja. Olá, Edson. Boa tarde. Meu amigo, minha amiga. A igreja primitiva tinha como base 3 coisas. Presta atenção. Oração, palavra e adoração. 3 coisas. E os milagres aconteciam. A igreja de hoje, ela é um balcão de negócios. É uma feira do rolo. É uma casa lotérica. Tem jogo para tudo. Tem gosto para tudo. Tem milagre para tudo. E a todo preço, hein? Mas você gosta. Fica aí o vídeo. Você é amante da verdade? Divulga esse vídeo. E se Deus tocar em você, nos ajude com o que você quiser. Se Deus tocar em você para me ajudar, você me chama no Messenger e eu te dou o número do Pix. Mas Deus tem que tocar em você. Preste atenção nessa palavra. Veja esse vídeo várias vezes, porque talvez é o que você esteja precisando. Crer. Você não crê. Você é um convencido. Só isso. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde para todos.